Olá, alunos, como é que vão? Tudo bem? Então, nessa videoaula a gente vai ver como se faz a importação de dados de um arquivo CSV, com os nossos dados meteorológicos, para a planilha de cálculos, ok? Vamos lá então? Bom, então a primeira coisa que a gente tem que fazer é buscar nosso arquivo de dados CSV, né, e clicar com a direita para ver aonde que ele está abrindo, né, com que tipo de editor. Né. Como eu tinha falado para vocês, né, a gente trabalharia com abrir com um editor de textos. Quando vocês abrem aqui no navegador de arquivos, aqui na pasta onde estão os documentos, vocês então vão ter o arquivo no formato para abrir no editor de texto. Né, vocês cliquem para dar uma olhada. Olha só. Ó, vejam que abrindo no editor de texto, ele abre o formato CSV normal. Né, e vejam que aqui aparecem todos os dados numa sequência. Né. Ó. O que está separando os dados aqui? O que está separando é o ponto e vírgula. Estão vendo aqui? Ponto e vírgula. Né? Ó. Aqui o ponto e vírgula que separa. Vejam que tem uma vírgula aqui também. Essa vírgula, na verdade, não é um separador. Ele é só o indicador de decimal. Tá, ok? Isso é importante na hora que a gente fizer a importação. Vocês vão ver a importância dessa questão aí do decimal. Tá? Então a gente tem que ir aqui em abrir com outro aplicativo. No Windows é um pouquinho diferente, né? Abrir com, tá? Clicar aqui e procurar o LibreOffice Calc. Tá, ok? A gente seleciona, então, LibreOffice Calc. Então ele vai abrir aqui no LibreOffice Calc uma tela como essa daqui de importação. Tá? No nosso caso aqui a gente tem as diversas colunas aqui, né? Sendo que a primeira é data, depois nós temos a hora e os dados aqui. Tá? Tem que tomar muito cuidado, como está aqui, se vocês olharem, que os dados estão desencontrados aqui. Né? Na verdade, o decimal está separado do algarismo principal. Por quê? Porque eu estou considerando aqui a vírgula como sendo um separador. E no caso do nosso arquivo, a vírgula é a separação do decimal. Então a gente tem que tirar daqui a vírgula como um separador. Ó, vejam que agora o decimal agora está corretamente colocado aqui. Tá, ok? Como os dados aqui eles estão nesse formato brasileiro com vírgula, a gente não precisa fazer nada com os dados aqui. Se fosse ponto, aqui a gente teria que alterar para o padrão inglês americano. Tá? Porque daí o ponto é transformado em vírgula. Mas não é o caso. Nesse caso aqui, a gente deixa como padrão mesmo, porque já está com a vírgula. Aqui no caso da data é sempre bom mudar de padrão para data mesmo, que a gente pode utilizar data em cálculos também. Então nós vamos colocar aqui essa coluna, né, na forma data, dia, mês e ano, que é o formato que ela está ali. Ok? Deixamos assim então. Né, os outros dados ficam todos como padrão. Né? Vejam que ele tem uma primeira linha aqui, que é o nome da estação, uma segunda linha aqui, que é o cabeçalho, e depois, então, né, as demais linhas com os dados. Tá, ok? Vamos ok aqui. E está feita, então, a importação. Ok? Os dados estão já aqui na planilha. Tá, ok? Então, é assim é feita a importação dos dados. Vejam que está tudo correto aqui. A hora a gente vai fazer umas alterações aqui, porque a hora ela está num formato de número inteiro, né? E a gente vai precisar depois fazer uma alteração nesse formato aqui para fazer no formato de hora mesmo, né? Tá? No formato de colocar os dois pontos ali. Tá? Mas isso é uma manobra que a gente vai fazer depois. Tá? E aqui então estão os dados corretamente importados. Bom, então pessoal, depois de ter finalizado todo o processo de importação, né, a gente precisa, é importante, salvar
o arquivo agora já no formato da planilha. Tá? Então, para fazer isso, a gente pode vir aqui em Arquivo, clicar em Salvar, né? Ou vir nesse íconezinho aqui, que tem a setinha, também clicar aqui. Tá? Aqui aparece uma mensagem muito importante, que é o seguinte: esse documento pode conter formatação, texto CSV. Né? Pergunta-se se o formato não é ODF ou formato padrão. Então, a gente vai salvar esse arquivo no formato CSV, que é o formato original, ou no formato ODF, que é o formato realmente de planilha de cálculos. Para que a gente concluir realmente a importação, a gente tem que utilizar o formato ODF. Tá, ok? Não pode salvar novamente como CSV. Né? Até porque se já tiver sido feito alguma outra coisa, como cálculos, gráficos, tudo se perderia se for utilizar o formato CSV. Tá? Então tem que ser o formato ODF, né? Que é Open Document Format, que é o formato padrão do LibreOffice. Clica aqui, vai aparecer aqui a tela para salvamento, né? Para gravação. Vai aparecer como sugestão o mesmo nome que tinha o arquivo CSV, né? Só que agora ele vai aparecer com o formato ODF, né? Ele vai aparecer com a extensão ODS, né? Que é o formato da planilha do BR Office, do LibreOffice. Tá, ok? Então vamos salvar. E aqui, se a gente olhar agora nos documentos, né? Então a gente vai ter aqui, ó, o dados da estação .csv e dados da estação .ods. Né? Então os dois arquivos aqui salvos corretamente. Ok? Assim é que então a gente finaliza a importação. Tá? É importante fazer essa gravação já no formato ODS para quando for utilizar novamente, fazer os cálculos, a gente utilizar já agora nesse formato. Não abrir mais nesse formato, mas sim já nesse formato aqui, já importado. Então, viram que é bem fácil, né, fazer a importação dos dados para a planilha, né, só o cuidado que tem que ter ali no momento de escolher o separador, enfim, né, são coisas ali, e definir também o tipo de dados, tá, mas é um procedimento bastante simples. Então, na próxima videoaula a gente vai trabalhar a questão dos cálculos, né, em cima desses dados que nós acabamos de importar. Então, um abraço, até lá!